Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos iniciar os estudos dos conhecimentos específicos para o cargo de enfermeiro no concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula vamos abordar 3 temas fundamentais que aparecem com frequência em provas da área de enfermagem. Ética profissional na enfermagem, incluindo o Código de Ética e a legislação do COFEN e dos COREN, a assistência integral à saúde mental e a administração do processo de cuidar em enfermagem. Começamos pela ética profissional na enfermagem. A ética profissional corresponde ao conjunto de princípios, valores e normas que orientam o comportamento dos profissionais durante o exercício de sua atividade. Na enfermagem, esses princípios são fundamentais para garantir uma assistência segura, humanizada e respeitosa aos pacientes. No Brasil, a ética da enfermagem é regulamentada principalmente pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, elaborado pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e aplicado em conjunto com os Conselhos Regionais de Enfermagem, os COREN. O COFEN é o órgão responsável por normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em nível nacional. Já os COREN atuam em cada estado, fiscalizando o exercício profissional e garantindo que os profissionais atuem de acordo com as normas éticas e legais. O Código de Ética estabelece direitos, deveres, proibições e responsabilidades dos profissionais de enfermagem. Entre os principais princípios éticos da enfermagem estão: o respeito à dignidade humana, a preservação da vida, a promoção da saúde, a prevenção de doenças, a proteção dos direitos do paciente. O profissional de enfermagem deve atuar com responsabilidade, competência técnica, compromisso social e respeito aos direitos humanos. Entre os direitos do profissional de enfermagem estão: exercer a profissão com autonomia dentro de sua competência técnica, recusar-se a executar atividades que coloquem em risco a segurança do paciente, trabalhar em condições adequadas que garantam a segurança profissional. Entre os deveres do profissional de enfermagem estão: prestar assistência segura e de qualidade, manter sigilo profissional, respeitar o paciente, sua dignidade, valores culturais e crenças, atualizar constantemente seus conhecimentos científicos. O Código de Ética também define condutas que são proibidas para os profissionais de enfermagem. Entre essas proibições estão: negligência, imprudência ou imperícia no atendimento, revelar informações confidenciais do paciente sem autorização, abandonar o paciente em situação de risco, realizar procedimentos para os quais não possui capacitação técnica. O descumprimento das normas éticas pode resultar em penalidades aplicadas pelos conselhos de enfermagem, como advertência, multa, suspensão ou até cassação do direito de exercer a profissão. Agora vamos estudar a assistência integral à saúde mental. A assistência em saúde mental faz parte do cuidado integral à saúde e envolve a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas com transtornos mentais. No Brasil, a política de saúde mental está baseada nos princípios da reforma psiquiátrica, que busca substituir o modelo hospitalocêntrico por um modelo de atenção psicossocial. Esse modelo prioriza o cuidado humanizado, a reinserção social do paciente e o tratamento em serviços comunitários. Entre os principais serviços de atenção à saúde mental estão: os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPS, as Unidades Básicas de Saúde, os ambulatórios especializados, os hospitais gerais com leitos psiquiátricos. O enfermeiro possui papel fundamental na assistência em saúde mental. Entre suas principais funções estão: acolher o paciente e sua família, realizar avaliação de enfermagem, identificar sinais e sintomas de transtornos mentais, administrar medicamentos prescritos, acompanhar a evolução do paciente, promover ações educativas e de prevenção. Além disso, o enfermeiro deve atuar de forma interdisciplinar, trabalhando em conjunto com médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais da equipe de saúde. O cuidado em saúde mental deve ser baseado em princípios como: respeito à autonomia do paciente, humanização do atendimento, redução do estigma relacionado aos transtornos mentais, promoção da inclusão social. Agora vamos estudar a administração do processo de cuidar em enfermagem. O processo de enfermagem é um método científico utilizado para organizar e sistematizar o cuidado prestado ao paciente.
Esse processo permite que o enfermeiro planeje, execute e avalie as ações de cuidado de forma estruturada e baseada em evidências científicas. O processo de enfermagem é composto por 5 etapas principais. A primeira etapa é a coleta de dados ou histórico de enfermagem. Nessa etapa, o enfermeiro realiza a avaliação inicial do paciente, coletando informações sobre seu estado de saúde, histórico clínico, sinais e sintomas, hábitos de vida e condições sociais. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem corresponde à identificação dos problemas ou necessidades do paciente que podem ser tratados pela equipe de enfermagem. A terceira etapa é o planejamento. Nessa fase, o enfermeiro define os objetivos do cuidado e estabelece as intervenções que serão realizadas para atender às necessidades do paciente. A quarta etapa é a implementação. Nessa etapa são executadas as ações planejadas, como a administração de medicamentos, realização de curativos, monitoramento de sinais vitais e orientações ao paciente. A quinta etapa é a avaliação. Nessa fase, o enfermeiro analisa os resultados das intervenções realizadas, verificando se os objetivos estabelecidos foram alcançados ou se é necessário ajustar o plano de cuidados. A administração do processo de cuidar exige organização, liderança e capacidade de tomada de decisão por parte do enfermeiro. Além disso, o enfermeiro também desempenha funções administrativas importantes dentro das unidades de saúde, como organização da equipe de enfermagem, supervisão de técnicos e auxiliares, planejamento de atividades assistenciais e garantia da qualidade da assistência prestada. Compreender os princípios da ética profissional, a legislação da enfermagem, a assistência em saúde mental e o processo de cuidar é fundamental para o exercício seguro e responsável da profissão de enfermeiro e também para responder corretamente às questões presentes em provas de concursos públicos. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra. Agora vamos estudar 2 temas muito importantes e frequentemente cobrados em provas de enfermagem: os aspectos metodológicos da assistência de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem, conhecida como SAI. Começamos pelos aspectos metodológicos da assistência de enfermagem. A assistência de enfermagem deve ser organizada de forma científica, planejada e sistemática. Isso significa que o cuidado ao paciente não deve ocorrer de forma improvisada, mas sim baseado em métodos e protocolos que garantam segurança, qualidade e continuidade da assistência. Os aspectos metodológicos da assistência de enfermagem referem-se justamente aos métodos utilizados para organizar o cuidado prestado ao paciente. Esses métodos envolvem planejamento, execução e avaliação das ações de enfermagem. Na prática profissional, o enfermeiro precisa tomar decisões constantemente, avaliar o estado clínico do paciente, identificar problemas de saúde e planejar intervenções adequadas. Para isso, utilizasse um método científico que orienta todas essas etapas. Esse método é conhecido como processo de enfermagem. O processo de enfermagem é uma ferramenta fundamental para a prática profissional, pois permite organizar o trabalho da equipe de enfermagem, garantir assistência individualizada e melhorar os resultados do cuidado ao paciente. Além disso, os aspectos metodológicos da assistência envolvem princípios importantes, como assistência baseada em evidências científicas, registro adequado das informações no prontuário, planejamento das ações de cuidado, avaliação contínua das intervenções realizadas, integração com a equipe multiprofissional. Esses princípios são essenciais para garantir que o cuidado prestado ao paciente seja seguro, eficaz e humanizado. Outro aspecto importante é a tomada de decisão clínica. O enfermeiro deve avaliar constantemente os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, identificar alterações no estado de saúde e tomar decisões rápidas e seguras para garantir a continuidade do cuidado. Agora vamos estudar a sistematização da assistência de enfermagem, conhecida como SAI. A SAI é um método organizacional que estrutura o trabalho do enfermeiro e da equipe de enfermagem. Ela organiza o processo de cuidado e garante que a assistência seja realizada de forma padronizada e baseada em princípios científicos. No Brasil, a SAI é regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem por meio da Resolução COFEN número 358 de 2009.
Essa resolução estabelece que a sistematização da assistência de enfermagem deve ser implementada em todas as instituições de saúde onde ocorre a prática profissional de enfermagem, sejam elas públicas ou privadas. A SAI organiza o trabalho profissional em duas dimensões principais. A primeira dimensão é a organizacional. Essa dimensão envolve a estrutura necessária para que o processo de enfermagem possa ser aplicado, incluindo recursos humanos, infraestrutura adequada, protocolos assistenciais e registros clínicos. A segunda dimensão é a metodológica. Essa dimensão corresponde ao processo de enfermagem propriamente dito, que organiza as etapas do cuidado ao paciente. O processo de enfermagem, que é a base da SAI, é composto por 5 etapas principais. A primeira etapa é a coleta de dados ou histórico de enfermagem. Nessa fase, o enfermeiro realiza a avaliação inicial do paciente. São coletadas informações sobre histórico clínico, sinais vitais, condições físicas, estado emocional, hábitos de vida e outros fatores que podem influenciar na saúde do paciente. Essa etapa é fundamental porque fornece as informações necessárias para o planejamento do cuidado. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem consiste na identificação dos problemas de saúde do paciente que podem ser tratados pela equipe de enfermagem. Esses diagnósticos são baseados na análise das informações coletadas durante a avaliação. Os diagnósticos de enfermagem geralmente seguem classificações padronizadas, como a NANDA, que organiza os diagnósticos de acordo com diferentes necessidades de saúde. A terceira etapa é o planejamento da assistência. Nessa fase, o enfermeiro define os objetivos do cuidado e estabelece as intervenções que serão realizadas para atender às necessidades identificadas no diagnóstico. O planejamento deve ser individualizado, levando em consideração as condições clínicas e sociais do paciente. A quarta etapa é a implementação. Essa etapa corresponde à execução das intervenções planejadas. Entre essas ações estão a administração de medicamentos, realização de curativos, monitoramento de sinais vitais, cuidados de higiene, orientações ao paciente e acompanhamento da evolução clínica. A implementação envolve toda a equipe de enfermagem, incluindo técnicos e auxiliares, que atuam sob supervisão do enfermeiro. A quinta etapa é a avaliação. Na fase de avaliação, o enfermeiro analisa os resultados das intervenções realizadas. O objetivo é verificar se os objetivos estabelecidos foram alcançados ou se é necessário modificar o plano de cuidados. A avaliação contínua permite ajustar as intervenções e garantir que o paciente receba o melhor cuidado possível. A aplicação da SAI traz diversos benefícios para a assistência em saúde. Entre esses benefícios estão: melhoria da qualidade da assistência, organização do trabalho da equipe de enfermagem, registro adequado das ações de cuidado, maior segurança para o paciente, fortalecimento da autonomia profissional do enfermeiro. Além disso, a SAI contribui para a padronização dos cuidados e facilita a comunicação entre os profissionais da equipe de saúde. Em provas de concursos públicos, é muito comum aparecerem questões sobre a diferença entre SAI e processo de enfermagem, sobre as etapas do processo de enfermagem e sobre a resolução do COFEN que regulamenta essa prática. Por isso, é fundamental que o candidato compreenda bem esses conceitos e saiba identificar cada etapa do processo de cuidado. Agora vamos abordar temas muito importantes e frequentemente cobrados em provas de enfermagem. A assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas, das infecções sexualmente transmissíveis e das doenças crônicas e degenerativas, além da assistência de enfermagem nas alterações clínicas em situações de urgência e emergência, envolvendo pacientes com doenças agudas, crônicas e infecciosas. Começamos pela assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas. As doenças infecto-contagiosas são aquelas causadas por micro-organismos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, e que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra por diferentes formas de contato. Entre as principais formas de transmissão estão: contato direto com secreções ou fluidos corporais, via respiratória, contato com objetos contaminados, via alimentar, vetores como mosquitos. Alguns exemplos de doenças infecto-contagiosas importantes são tuberculose, hepatites virais, meningite, Covid-19, dengue, sarampo,
O enfermeiro possui papel fundamental na prevenção, identificação precoce e controle dessas doenças. Entre as principais ações de enfermagem estão: realizar vigilância epidemiológica, identificar sinais e sintomas de doenças transmissíveis, orientar pacientes e familiares sobre formas de prevenção, garantir medidas de isolamento quando necessário, notificar casos suspeitos ou confirmados às autoridades de saúde, promover campanhas de vacinação. A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para prevenir doenças infecto-contagiosas. O enfermeiro atua diretamente nas salas de vacinação, organizando campanhas, orientando a população e garantindo a correta administração dos imunobiológicos. Outro ponto fundamental no controle das doenças infecto-contagiosas é a adoção de medidas de biossegurança. Entre essas medidas estão: higienização correta das mãos, uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e aventais, descarte adequado de resíduos hospitalares, esterilização e desinfecção de materiais. Agora vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas como ISTS. As ISTS são infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual sem proteção. Entre as principais ISTS estão: sífilis, gonorreia, clamídia, HIV, HPV, hepatite B. A atuação da enfermagem na prevenção das ISTS envolve ações educativas e assistenciais. Entre as principais ações estão: orientação sobre práticas sexuais seguras, incentivo ao uso de preservativos, realização de testes rápidos, identificação precoce de sinais e sintomas, encaminhamento para tratamento adequado, acompanhamento dos pacientes em tratamento. Os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites fazem parte das estratégias de diagnóstico precoce e são amplamente utilizados na atenção básica. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações e interromper a cadeia de transmissão. Agora vamos estudar a assistência de enfermagem nas doenças crônicas e degenerativas. As doenças crônicas são condições de longa duração que geralmente exigem acompanhamento contínuo e mudanças no estilo de vida. Entre as doenças crônicas mais comuns estão: hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer. Essas doenças representam um dos principais desafios para os sistemas de saúde devido ao seu impacto na qualidade de vida da população. O enfermeiro possui papel essencial no acompanhamento desses pacientes. Entre as principais ações estão: monitoramento de sinais vitais, controle da pressão arterial, avaliação da glicemia, orientação sobre alimentação saudável, incentivo à prática de atividade física, educação em saúde, acompanhamento da adesão ao tratamento. O cuidado ao paciente com doença crônica deve ser contínuo, humanizado e centrado no paciente, visando melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações. Agora vamos estudar a assistência de enfermagem nas alterações clínicas em situações de urgência e emergência. As situações de urgência e emergência exigem atuação rápida e eficiente da equipe de saúde. Urgência refere-se a situações que necessitam de atendimento rápido, mas que não apresentam risco imediato de morte. Emergência refere-se a situações com risco imediato à vida do paciente, exigindo intervenção imediata. Entre os exemplos de situações de emergência estão: parada cardiorrespiratória, choque, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, trauma grave. O enfermeiro desempenha papel essencial na organização e execução do atendimento nesses casos. Entre suas responsabilidades estão: realizar avaliação inicial do paciente, identificar sinais de gravidade, monitorar sinais vitais, preparar equipamentos e materiais de emergência, administrar medicamentos prescritos, auxiliar em procedimentos de suporte avançado de vida. A avaliação inicial do paciente geralmente segue protocolos como o método ABCD. A letra A refere-se às vias aéreas. A letra B refere-se à respiração. A letra C refere-se à circulação. A letra D refere-se à avaliação neurológica. A letra E refere-se à exposição e avaliação geral do paciente.
Esse método permite identificar rapidamente situações críticas e iniciar as intervenções necessárias. Além disso, o enfermeiro também atua no cuidado de pacientes com doenças agudas e infecciosas. Entre essas condições estão sepse, infecções respiratórias graves, meningite, infecções hospitalares. O cuidado envolve monitoramento constante do estado clínico, administração de medicamentos, controle de sinais vitais e implementação de medidas de isolamento quando necessário. O enfermeiro também deve atuar na educação do paciente e da família, orientando sobre cuidados, tratamento e prevenção de complicações. A assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência e no manejo de doenças infecciosas e crônicas exige conhecimento técnico, tomada de decisão rápida e atuação integrada com a equipe multiprofissional. Esses temas são frequentemente cobrados em concursos públicos da área da saúde, especialmente para cargos de enfermeiro. Agora vamos estudar temas muito importantes para a prática profissional e que aparecem com frequência em provas da área da saúde. Assistência integral à saúde do trabalhador, conceitos e dimensões da atenção primária à saúde, bioestatística descritiva e analítica, biossegurança e também prevenção e controle da população microbiana. Começamos pela assistência integral à saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador é uma área da saúde pública que tem como objetivo promover, proteger e recuperar a saúde das pessoas em relação às condições de trabalho. Ela busca identificar riscos ocupacionais, prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e promover ambientes laborais mais seguros. No Brasil, as políticas de saúde do trabalhador fazem parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, e estão relacionadas à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A atuação da enfermagem nessa área é fundamental, pois o enfermeiro participa tanto da promoção da saúde quanto da prevenção de agravos relacionados ao trabalho. Entre as principais ações da enfermagem na saúde do trabalhador estão: identificação de riscos ocupacionais, educação em saúde no ambiente de trabalho, orientação sobre o uso de equipamentos de proteção individual, monitoramento de condições de saúde dos trabalhadores, participação em programas de prevenção de acidentes, acompanhamento de trabalhadores com doenças ocupacionais. Os riscos ocupacionais podem ser classificados em diferentes categorias. Riscos físicos, como ruído, calor, radiação e vibrações. Riscos químicos, como exposição a substâncias tóxicas. Riscos biológicos, como contato com vírus, bactérias e outros micro-organismos. Riscos ergonômicos, relacionados à postura inadequada, movimentos repetitivos e esforço físico excessivo. Riscos de acidentes, como quedas, cortes e choques elétricos. O enfermeiro também participa de programas de vigilância em saúde do trabalhador, contribuindo para identificar problemas e desenvolver estratégias de prevenção. Agora vamos estudar a atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, conhecida como APS, é o primeiro nível de atenção dentro do sistema de saúde. Ela representa a porta de entrada preferencial do usuário no Sistema Único de Saúde. A APS é responsável por promover ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação. No Brasil, a atenção primária é organizada principalmente por meio da Estratégia Saúde da Família. As equipes da Estratégia Saúde da Família geralmente são compostas por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Entre os princípios da atenção primária à saúde estão: acesso universal, equidade, integralidade do cuidado, coordenação do cuidado, participação social. As dimensões da atenção primária envolvem diferentes aspectos da organização da assistência. A primeira dimensão é a acessibilidade. Ela garante que a população tenha acesso aos serviços de saúde de forma fácil e contínua. A segunda dimensão é a longitudinalidade. Esse conceito refere-se ao acompanhamento contínuo do paciente ao longo do tempo, fortalecendo o vínculo entre profissionais e usuários. A terceira dimensão é a integralidade. Ela significa que o cuidado deve considerar todas as necessidades de saúde do indivíduo, incluindo aspectos físicos, psicológicos e sociais. A quarta dimensão é a coordenação do cuidado.
Isso significa que a atenção primária organiza o fluxo dos pacientes dentro do sistema de saúde, encaminhando-os para serviços especializados quando necessário. Agora vamos estudar bioestatística. A bioestatística é a aplicação de métodos estatísticos na área da saúde. Ela permite analisar dados, interpretar informações epidemiológicas e apoiar a tomada de decisões em saúde pública. Existem dois principais tipos de bioestatística: a bioestatística descritiva e a bioestatística analítica. A bioestatística descritiva tem como objetivo organizar e resumir dados. Ela utiliza medidas como média, mediana, moda, frequência, percentuais. Essas medidas ajudam a descrever características de uma população ou de um grupo de pacientes. Já a bioestatística analítica é utilizada para analisar relações entre variáveis e testar hipóteses científicas. Ela permite identificar associações entre fatores de risco e doenças, avaliar eficácia de tratamentos e interpretar resultados de pesquisas científicas. A bioestatística é essencial para o planejamento de políticas públicas de saúde e para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Agora vamos estudar biossegurança. A biossegurança corresponde ao conjunto de medidas adotadas para prevenir riscos relacionados à exposição a agentes biológicos, químicos e físicos que possam causar danos à saúde dos profissionais e dos pacientes. Na área da saúde, a biossegurança é fundamental para prevenir infecções e garantir um ambiente seguro de trabalho. Entre as principais medidas de biossegurança estão: higienização adequada das mãos, uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, aventais e óculos de proteção, descarte correto de resíduos hospitalares, esterilização e desinfecção de materiais, vacinação dos profissionais de saúde. A biossegurança também envolve protocolos para a prevenção de acidentes com materiais perfuro-cortantes, como agulhas e lâminas. Agora vamos estudar a prevenção e controle da população microbiana. A população microbiana refere-se ao conjunto de micro-organismos presentes em determinado ambiente. Em ambientes de saúde, o controle da população microbiana é fundamental para evitar infecções relacionadas à assistência à saúde. Entre os principais micro-organismos presentes em ambientes hospitalares estão bactérias, vírus, fungos e parasitas. A prevenção e o controle desses micro-organismos envolvem diversas estratégias. Uma das principais é a higienização das mãos, considerada a medida mais eficaz para prevenir infecções hospitalares. Outras medidas incluem limpeza e desinfecção de superfícies, esterilização de materiais médicos, uso adequado de antibióticos, isolamento de pacientes infectados quando necessário, monitoramento de infecções hospitalares. O enfermeiro possui papel fundamental na implementação dessas medidas, participando da comissão de controle de infecção hospitalar e orientando a equipe de saúde sobre práticas seguras. Agora vamos abordar 4 temas muito importantes e frequentemente cobrados em provas da área da enfermagem e da saúde pública: planejamento e programação local em saúde, controle social no Sistema Único de Saúde, cuidados de enfermagem em curativos e coberturas especiais e também diagnóstico, planejamento e prescrição das ações de enfermagem. Começamos pelo planejamento e programação local em saúde. O planejamento em saúde é um processo que permite organizar ações e serviços de saúde de forma estratégica, visando atender às necessidades da população de maneira eficiente. No contexto do Sistema Único de Saúde, o planejamento ocorre em diferentes níveis: nacional, estadual e municipal. O planejamento local refere-se à organização das ações de saúde dentro de um território específico, como uma unidade básica de saúde, uma região ou um município. Esse planejamento é fundamental para garantir que os serviços de saúde sejam oferecidos de acordo com as necessidades reais da população. Entre os principais objetivos do planejamento local estão: identificar os principais problemas de saúde da população, definir prioridades de intervenção, organizar os recursos disponíveis, planejar ações de prevenção e promoção da saúde, avaliar os resultados das ações desenvolvidas. O planejamento em saúde geralmente segue algumas etapas importantes. A primeira etapa é o diagnóstico situacional. Nessa fase são coletadas informações sobre as condições de saúde da população, perfil epidemiológico, indicadores de saúde,
infraestrutura disponível e recursos humanos existentes. A segunda etapa é a definição de prioridades. A partir do diagnóstico, os gestores e profissionais de saúde definem quais problemas devem ser enfrentados com maior urgência. A terceira etapa é a elaboração do plano de ação. Nesse momento são definidas as estratégias, metas e atividades que serão desenvolvidas para enfrentar os problemas identificados. A quarta etapa é a execução das ações planejadas. Por fim, ocorre a avaliação, que permite verificar se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de ajustes nas estratégias adotadas. O enfermeiro possui papel importante no planejamento local, especialmente na atenção primária à saúde, participando da organização das ações da equipe de saúde da família, monitorando indicadores de saúde e contribuindo para a melhoria da assistência prestada à população. Agora vamos estudar o controle social no Sistema Único de Saúde. O controle social é um dos princípios fundamentais do SUS e refere-se à participação da população na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas de saúde. Essa participação ocorre principalmente por meio dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Os conselhos de saúde são órgãos permanentes e deliberativos que atuam no planejamento e fiscalização das políticas de saúde. Eles são compostos por representantes de diferentes segmentos da sociedade. Usuários do sistema de saúde, profissionais da saúde, gestores e prestadores de serviços. A composição dos conselhos deve garantir que a maioria dos representantes seja formada por usuários do sistema. Já as conferências de saúde são encontros realizados periodicamente com o objetivo de avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas. O controle social fortalece a democracia e garante que as decisões sobre a saúde pública considerem as necessidades da população. Agora vamos estudar os cuidados de enfermagem em curativos e coberturas especiais. Os curativos são procedimentos utilizados para proteger feridas, promover cicatrização e prevenir infecções. O enfermeiro possui responsabilidade importante na avaliação da ferida, na escolha da cobertura adequada e no acompanhamento do processo de cicatrização. Antes de realizar um curativo é necessário avaliar alguns aspectos da ferida, como tipo de lesão, tamanho e profundidade, presença de secreção, presença de tecido necrótico, sinais de infecção. Com base nessa avaliação, o enfermeiro escolhe a cobertura mais adequada para o tratamento da ferida. Entre os tipos de coberturas utilizadas estão gaze estéril, hidrocoloides, hidrogéis, espumas de poliuretano, filmes transparentes, alginatos de cálcio. Cada tipo de cobertura possui indicações específicas dependendo das características da ferida. Por exemplo, hidrocoloides são utilizados em feridas com baixa ou moderada exsudação. Alginatos são indicados para feridas com grande quantidade de secreção. Hidrogéis são utilizados para hidratar feridas secas. Além da escolha da cobertura, o enfermeiro deve orientar o paciente sobre cuidados com a ferida, prevenção de infecções e acompanhamento da cicatrização. Agora vamos estudar o diagnóstico, planejamento e prescrição das ações de enfermagem. Esses elementos fazem parte do processo de enfermagem, que organiza o cuidado prestado ao paciente. O diagnóstico de enfermagem consiste na identificação dos problemas de saúde do paciente que podem ser tratados pela equipe de enfermagem. Esses diagnósticos são baseados na avaliação clínica do paciente e geralmente seguem classificações padronizadas, como a NANDA. Exemplos de diagnósticos de enfermagem incluem risco de infecção, dor aguda, déficit no autocuidado, padrão respiratório ineficaz. Após identificar os diagnósticos, o enfermeiro realiza o planejamento da assistência. O planejamento envolve a definição de objetivos e resultados esperados para o cuidado do paciente. Esses objetivos devem ser claros, mensuráveis e baseados nas necessidades do paciente. Depois do planejamento, o enfermeiro realiza a prescrição de enfermagem. A prescrição de enfermagem consiste na definição das ações que serão executadas pela equipe de enfermagem para atender às necessidades do paciente. Essas ações podem incluir monitoramento de sinais vitais, administração de medicamentos, realização de curativos, cuidados de higiene, orientações ao paciente e familiares,
A prescrição deve ser registrada no prontuário e executada pela equipe de enfermagem sob supervisão do enfermeiro. Essas etapas garantem que o cuidado seja organizado, individualizado e baseado em evidências científicas. Agora vamos estudar 3 temas fundamentais da saúde pública e muito cobrados em concursos da área da enfermagem: epidemiologia, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde. Começamos pela epidemiologia. A epidemiologia é a área da saúde que estuda a distribuição e os determinantes das doenças e agravos na população. Em outras palavras, a epidemiologia busca compreender como as doenças surgem, como se distribuem entre diferentes grupos populacionais e quais fatores influenciam seu aparecimento. A epidemiologia é fundamental para o planejamento das ações de saúde pública, pois permite identificar problemas de saúde, orientar políticas públicas e desenvolver estratégias de prevenção e controle de doenças. A epidemiologia trabalha com alguns conceitos básicos muito importantes. Um desses conceitos é o de incidência. A incidência corresponde ao número de casos novos de uma determinada doença que surgem em uma população durante um determinado período de tempo. Por exemplo, se uma doença apresenta muitos casos novos em determinado período, dizemos que a incidência dessa doença está elevada. Outro conceito importante é o de prevalência. A prevalência corresponde ao número total de casos existentes de uma doença em uma população em determinado momento, incluindo casos novos e antigos. A prevalência é utilizada para avaliar a magnitude de uma doença na população. Outro conceito importante é o de morbidade. A morbidade refere-se à ocorrência de doenças ou agravos à saúde em uma população. Já a mortalidade refere-se ao número de óbitos ocorridos em uma população durante determinado período. A epidemiologia também utiliza indicadores de saúde, que são medidas utilizadas para avaliar as condições de saúde de uma população. Entre os principais indicadores estão: taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de incidência, taxa de prevalência, expectativa de vida. Esses indicadores são utilizados para avaliar a situação de saúde da população e orientar decisões em políticas públicas. Agora vamos estudar a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica corresponde ao conjunto de ações que permitem conhecer, detectar, monitorar e prevenir doenças e agravos à saúde na população. Ela envolve a coleta, análise e interpretação de dados sobre doenças, permitindo identificar rapidamente situações de risco e adotar medidas de controle. Entre os principais objetivos da vigilância epidemiológica estão: identificar casos de doenças transmissíveis, monitorar surtos e epidemias, orientar medidas de prevenção e controle, avaliar o impacto das ações de saúde pública. A vigilância epidemiológica depende da notificação de doenças. A notificação é o processo pelo qual profissionais de saúde informam as autoridades sanitárias sobre a ocorrência de determinadas doenças ou agravos. No Brasil existe uma lista de doenças de notificação compulsória. Isso significa que os profissionais de saúde são obrigados por lei a notificar esses casos às autoridades sanitárias. Entre as doenças de notificação compulsória estão: tuberculose, dengue, sarampo, meningite, hepatites virais, sífilis, HIV, Covid-19. A notificação pode ser imediata ou semanal, dependendo da gravidade da doença. O objetivo da notificação é permitir que os órgãos de saúde identifiquem rapidamente surtos ou epidemias e adotem medidas para proteger a população. Agora vamos estudar a vigilância em saúde. A vigilância em saúde é um conceito mais amplo que integra diferentes áreas de vigilância com o objetivo de proteger a saúde da população. Ela envolve um conjunto de ações voltadas para a promoção da saúde, prevenção de doenças e monitoramento de fatores de risco. A vigilância em saúde é composta por diferentes componentes. O primeiro é a vigilância epidemiológica, que já estudamos e que se concentra no monitoramento das doenças. O segundo é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária atua no controle de produtos, serviços e ambientes que possam representar riscos à saúde. Entre suas funções estão: fiscalização de alimentos, controle de medicamentos, inspeção de serviços de saúde, controle de produtos de interesse sanitário. O terceiro componente é a vigilância ambiental em saúde.
Essa área monitora fatores ambientais que podem afetar a saúde da população. Exemplos incluem qualidade da água, poluição do ar, controle de vetores como mosquitos, monitoramento de substâncias tóxicas. Outro componente importante é a vigilância da saúde do trabalhador. Essa área identifica riscos ocupacionais e busca prevenir doenças e acidentes relacionados ao trabalho. O enfermeiro possui papel fundamental nas ações de vigilância em saúde. Entre suas principais funções estão: identificação de casos suspeitos de doenças, notificação de agravos à saúde, educação em saúde para a população, participação em campanhas de vacinação, monitoramento de indicadores de saúde, participação em investigações epidemiológicas. O enfermeiro também atua no planejamento e execução de ações de prevenção, promoção da saúde e controle de doenças. Agora vamos abordar temas fundamentais da saúde pública e da prática profissional da enfermagem: ética e legislação profissional, imunização e rede de frio, cuidados e atuação da equipe de enfermagem, modelo assistencial e financiamento da saúde, além da organização do Sistema Único de Saúde com base na legislação, incluindo as leis nº 8.080 e nº 8.142 de 1990 e a Norma Operacional da Assistência à Saúde, conhecida como NOA Janeiro de 2002. Começamos pela ética e legislação profissional. A ética profissional na enfermagem corresponde ao conjunto de princípios e normas que orientam a conduta do profissional durante o exercício da profissão. Esses princípios garantem que o cuidado prestado ao paciente seja realizado com respeito, responsabilidade, competência técnica e compromisso com a vida. No Brasil, a profissão de enfermagem é regulamentada pela Lei nº 7.498 de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e pelo Decreto nº 94.406 de 1987, que regulamenta essa lei. Essas normas definem as atribuições de cada categoria profissional da enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Entre as atribuições do enfermeiro estão: planejamento da assistência de enfermagem, supervisão da equipe de enfermagem, realização da consulta de enfermagem, prescrição de cuidados de enfermagem, participação no planejamento das políticas de saúde. Além disso, o exercício profissional é fiscalizado pelos conselhos de enfermagem, compostos pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, os COREN. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece direitos, deveres e proibições que devem ser seguidos durante o exercício da profissão. Entre os princípios éticos fundamentais estão: respeito à dignidade humana, preservação da vida, promoção da saúde, sigilo profissional, responsabilidade técnica e científica. O descumprimento dessas normas pode resultar em penalidades aplicadas pelos conselhos profissionais, como advertência, multa, suspensão ou cassação do exercício profissional. Agora vamos estudar imunização e rede de frio. A imunização é uma das estratégias mais importantes da saúde pública para a prevenção de doenças. Ela consiste na administração de vacinas que estimulam o sistema imunológico a produzir defesa contra determinados agentes infecciosos. No Brasil, as ações de vacinação são organizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, conhecido como PNI. O PNI estabelece calendários vacinais, campanhas de vacinação e estratégias para garantir que a população tenha acesso às vacinas. A equipe de enfermagem possui papel central na execução das ações de imunização. Entre as responsabilidades da equipe estão: armazenamento correto das vacinas, preparo e administração das doses, orientação aos pacientes, registro das vacinas aplicadas, monitoramento de possíveis eventos adversos. Um conceito muito importante na vacinação é a rede de frio. A rede de frio corresponde ao conjunto de procedimentos e equipamentos utilizados para garantir que as vacinas sejam armazenadas e transportadas em temperaturas adequadas, preservando sua eficácia. As vacinas geralmente devem ser mantidas em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius. Para garantir a manutenção dessas temperaturas são utilizados equipamentos como refrigeradores específicos para vacinas, caixas térmicas, termômetros de controle, dispositivos de monitoramento de temperatura.
A quebra da cadeia de frio pode comprometer a eficácia da vacina e causar perda dos imunobiológicos. Por isso, o controle rigoroso da temperatura é essencial durante todo o processo de armazenamento, transporte e aplicação das vacinas. Agora vamos estudar o modelo assistencial em saúde. O modelo assistencial refere-se à forma como os serviços de saúde são organizados para atender às necessidades da população. No Brasil, o modelo assistencial adotado pelo Sistema Único de Saúde é baseado na atenção integral à saúde. Esse modelo busca oferecer cuidados que vão desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até o tratamento e reabilitação. A atenção à saúde no SUS é organizada em diferentes níveis de complexidade. O primeiro nível é a atenção primária à saúde. Esse nível corresponde à porta de entrada do sistema e é responsável pela maior parte das ações de promoção e prevenção. O segundo nível é a atenção secundária, que envolve serviços especializados, como consultas com especialistas e exames mais complexos. O terceiro nível é a atenção terciária, que envolve serviços hospitalares de alta complexidade. Agora vamos estudar o financiamento da saúde. O financiamento do Sistema Único de Saúde é realizado de forma compartilhada entre os 3 níveis de governo: União, Estados e municípios. Os recursos financeiros são destinados ao financiamento das ações e serviços de saúde por meio de diferentes mecanismos. Entre as principais fontes de financiamento estão: recursos do Orçamento da União, recursos estaduais, recursos municipais, transferências do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais. O financiamento adequado é fundamental para garantir o funcionamento dos serviços de saúde e a oferta de atendimento à população. Agora vamos estudar a organização do Sistema Único de Saúde. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado principalmente pelas leis nº 8.080 e nº 8.142 de 1990. A Lei nº 8.080 de 1990 estabelece a organização, direção e gestão do sistema de saúde. Ela define princípios importantes do SUS, como universalidade do acesso, integralidade da assistência, equidade no atendimento, descentralização das ações de saúde, participação da comunidade. A universalidade significa que todos os cidadãos têm direito ao acesso aos serviços de saúde. A integralidade significa que o cuidado deve considerar todas as necessidades de saúde do indivíduo. A equidade significa que os recursos devem ser distribuídos de acordo com as necessidades da população. Já a Lei nº 8.142 de 1990 trata da participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e também da transferência de recursos financeiros entre os níveis de governo. Essa lei estabelece a criação dos conselhos de saúde e das conferências de saúde como instrumentos de participação social. Outro instrumento importante na organização do SUS é a Norma Operacional da Assistência à Saúde, conhecida como NOAS Janeiro de 2002. A NOAS foi criada para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecer a regionalização da assistência. Ela estabelece que os serviços de saúde devem ser organizados de forma regionalizada, permitindo que diferentes municípios compartilhem recursos e serviços especializados. Essa organização permite maior eficiência na utilização dos recursos e melhor atendimento à população. Agora vamos estudar a organização e assistência de enfermagem voltada para os diferentes ciclos da vida, abordando o cuidado à mulher, à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso, sempre na perspectiva da integralidade da assistência e da análise dos fenômenos individuais e coletivos que influenciam a saúde ao longo dos ciclos vitais. Começamos pelo conceito de integralidade da assistência. A integralidade é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. Esse princípio estabelece que o cuidado em saúde deve considerar o indivíduo como um todo, levando em conta aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. A assistência integral significa que o cuidado deve envolver ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação. Nesse contexto, o enfermeiro atua em diferentes níveis de atenção à saúde, oferecendo cuidados que acompanham o indivíduo em todas as fases da vida. Agora vamos estudar a assistência de enfermagem à saúde da mulher. A saúde da mulher envolve ações voltadas para diferentes fases da vida feminina, incluindo adolescência, período reprodutivo, gestação, parto,
puerpério e climatério. Entre as principais ações de enfermagem na saúde da mulher estão: realização de consultas de enfermagem, orientação sobre planejamento familiar, acompanhamento do pré-natal, educação em saúde sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero, realização do exame citopatológico, conhecido como exame de Papa Nicolau. Durante o pré-natal, o enfermeiro desempenha papel essencial no acompanhamento da gestante, realizando avaliação clínica, monitoramento da pressão arterial, acompanhamento do ganho de peso, solicitação de exames laboratoriais e orientações sobre cuidados durante a gestação. Além disso, o enfermeiro participa da assistência ao parto e do acompanhamento no período pós-parto, garantindo suporte à mãe e ao recém-nascido. Agora vamos estudar a assistência de enfermagem à saúde da criança. O cuidado com a criança envolve ações de promoção do crescimento e desenvolvimento saudável. Entre as principais atividades da enfermagem nessa área estão: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, avaliação do estado nutricional, monitoramento da carteira de vacinação, orientação sobre aleitamento materno, prevenção de doenças infantis, educação em saúde para os responsáveis. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é realizado por meio da avaliação de indicadores como peso, altura, perímetro cefálico e marcos do desenvolvimento infantil. A vacinação também é uma das principais estratégias de prevenção de doenças na infância. Agora vamos estudar a assistência de enfermagem ao adolescente. A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcada por intensas mudanças físicas, emocionais e sociais. O cuidado com o adolescente deve considerar essas transformações e oferecer apoio adequado para o desenvolvimento saudável. Entre as principais ações de enfermagem nessa área estão: orientação sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, prevenção de gravidez na adolescência, promoção da saúde mental, prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, incentivo a hábitos de vida saudáveis. O enfermeiro também deve promover espaços de escuta e acolhimento para os adolescentes, incentivando o diálogo e o acesso aos serviços de saúde. Agora vamos estudar a assistência de enfermagem ao adulto. A população adulta apresenta diferentes necessidades de saúde relacionadas ao estilo de vida, condições de trabalho e fatores ambientais. Entre os principais problemas de saúde que afetam os adultos estão as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e obesidade. As ações de enfermagem voltadas para o adulto incluem: monitoramento de doenças crônicas, controle da pressão arterial, acompanhamento da glicemia, orientação sobre alimentação saudável, promoção da prática de atividade física, educação em saúde para prevenção de doenças. O acompanhamento regular desses pacientes é fundamental para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida. Agora vamos estudar a assistência de enfermagem à saúde do idoso. O envelhecimento da população é um fenômeno crescente em todo o mundo, e isso exige atenção especial dos serviços de saúde. A assistência ao idoso deve considerar as mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, além de aspectos sociais e emocionais. Entre as principais ações de enfermagem voltadas ao idoso estão: avaliação funcional e cognitiva, prevenção de quedas, monitoramento de doenças crônicas, orientação sobre uso correto de medicamentos, promoção da autonomia e independência, apoio à família e aos cuidadores. O cuidado com o idoso deve ser centrado na manutenção da qualidade de vida e na promoção do envelhecimento saudável. Agora vamos falar sobre os fenômenos individuais e coletivos nos ciclos vitais. Os fenômenos individuais referem-se às características e condições específicas de cada pessoa, como fatores genéticos, hábitos de vida e histórico de saúde. Já os fenômenos coletivos estão relacionados aos fatores sociais, econômicos e ambientais que influenciam a saúde das populações. Entre esses fatores estão: condições de moradia, acesso aos serviços de saúde, nível de escolaridade, condições de trabalho, políticas públicas de saúde. A enfermagem deve considerar tanto os aspectos individuais quanto os coletivos no planejamento das ações de saúde.
Isso significa que o cuidado não deve focar apenas na doença, mas também nos determinantes sociais da saúde que influenciam o bem-estar das pessoas. Agora vamos estudar dois temas muito importantes e frequentemente cobrados em provas da área da saúde: a Política Nacional de Saúde e sua evolução histórica, além dos princípios da administração de medicamentos e os cuidados de enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Começamos pela evolução histórica da Política Nacional de Saúde no Brasil. A Organização da Saúde Pública Brasileira passou por diversas transformações ao longo da história. Durante muito tempo, o acesso aos serviços de saúde era limitado e restrito principalmente às pessoas que possuíam vínculo com a Previdência Social. Até a década de 1980, o sistema de saúde brasileiro era baseado em um modelo excludente, no qual apenas trabalhadores formais e contribuintes da Previdência tinham acesso aos serviços médicos por meio do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, conhecido como INAMPS. Grande parte da população que não possuía vínculo formal de trabalho dependia de serviços filantrópicos ou de assistência limitada oferecida pelo Estado. Esse cenário começou a mudar com o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que surgiu durante a década de 1970 e ganhou força nos anos 1980. Esse movimento defendia que a saúde deveria ser reconhecida como um direito de todos e um dever do Estado. Um marco importante desse processo foi a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Nesse evento foram discutidas propostas fundamentais para a reorganização do sistema de saúde brasileiro. As ideias defendidas na reforma sanitária foram incorporadas na Constituição Federal de 1988. A Constituição estabeleceu que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A partir dessa definição constitucional foi criado o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. O SUS foi regulamentado principalmente pelas leis nº 8.080 e nº 8.142 de 1990. Essas leis definiram a organização, os princípios e o funcionamento do sistema de saúde brasileiro. Entre os principais princípios do SUS estão: universalidade, que garante acesso à saúde para toda a população; integralidade, que prevê atendimento completo em todas as necessidades de saúde; equidade, que busca reduzir desigualdades no acesso aos serviços de saúde; descentralização, que distribui responsabilidades entre União, Estados e municípios; participação social, que permite a participação da população na gestão do sistema. A Política Nacional de Saúde envolve diversas políticas específicas voltadas para diferentes áreas, como Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde, Política Nacional de Saúde do Trabalhador, Política Nacional de Saúde da Mulher, Política Nacional de Saúde do Idoso. Essas políticas buscam organizar ações de prevenção, promoção da saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Agora vamos estudar os princípios da administração de medicamentos e os cuidados de enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. A administração de medicamentos é uma das atividades mais importantes e de maior responsabilidade na prática da enfermagem. Esse procedimento exige conhecimento técnico, atenção e rigor no cumprimento de protocolos de segurança. O objetivo da terapêutica medicamentosa é prevenir, controlar ou tratar doenças por meio da utilização de medicamentos prescritos. A equipe de enfermagem, especialmente o enfermeiro e os técnicos de enfermagem, possui papel fundamental na administração correta desses medicamentos. Um dos princípios mais conhecidos na administração de medicamentos é o chamado princípio dos certos. Tradicionalmente são considerados os 5 certos da administração de medicamentos. Esses 5 certos são: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo. Atualmente muitos protocolos ampliaram esse conceito para incluir outros princípios, como registro certo, forma farmacêutica correta, orientação correta ao paciente, monitoramento dos efeitos do medicamento. Antes de administrar o medicamento, o profissional de enfermagem deve verificar cuidadosamente a prescrição médica e confirmar a identificação do paciente. Também é fundamental observar possíveis alergias, contraindicações e interações medicamentosas.
As vias de administração dos medicamentos podem variar de acordo com o tipo de tratamento. Entre as principais vias de administração estão: via oral, via intramuscular, via intravenosa, via subcutânea, via intradérmica, via tópica. Cada via de administração possui técnicas específicas que devem ser respeitadas para garantir a eficácia do medicamento e a segurança do paciente. Além da administração, o enfermeiro também deve monitorar os efeitos do medicamento no organismo do paciente. Isso inclui observar possíveis efeitos adversos, reações alérgicas ou sinais de intoxicação medicamentosa. Outro aspecto importante é o registro adequado das medicações administradas no prontuário do paciente. O registro correto garante segurança assistencial, continuidade do cuidado e respaldo legal para o profissional. O enfermeiro também possui responsabilidade na orientação do paciente e da família sobre o uso correto dos medicamentos, especialmente em tratamentos prolongados. A educação em saúde é essencial para garantir adesão ao tratamento e evitar erros na administração domiciliar de medicamentos. Agora vamos estudar temas muito importantes que aparecem com frequência em provas de enfermagem e saúde pública: processo de trabalho em saúde, trabalho em equipe, atribuições do enfermeiro no Programa Saúde da Família e na Atenção Básica, Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Estratégia Saúde da Família como modelo de organização da atenção básica e conhecimentos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde. Começamos pelo processo de trabalho em saúde. O processo de trabalho em saúde refere-se à forma como os profissionais de saúde organizam suas atividades para prestar assistência à população. Esse processo envolve diferentes elementos, como o objeto de trabalho, os instrumentos utilizados, os profissionais envolvidos e as finalidades das ações de saúde. No campo da saúde, o objeto do trabalho é o cuidado com o indivíduo, a família e a comunidade. O objetivo principal é promover, proteger e recuperar a saúde das pessoas, além de prevenir doenças. Os instrumentos do processo de trabalho incluem conhecimentos científicos, protocolos clínicos, tecnologias em saúde, equipamentos e técnicas assistenciais. Já os sujeitos desse processo são os profissionais de saúde, que atuam de forma integrada para oferecer atendimento à população. No contexto da enfermagem, o processo de trabalho envolve atividades como planejamento da assistência, execução de cuidados de enfermagem, avaliação das condições de saúde dos pacientes, educação em saúde, coordenação da equipe de enfermagem, participação em ações de vigilância em saúde. O trabalho em saúde possui características específicas, como a necessidade de atuação multiprofissional, o contato direto com os usuários do sistema de saúde e a responsabilidade ética relacionada à vida humana. Agora vamos estudar o trabalho em equipe na área da saúde. O trabalho em equipe é fundamental para garantir atendimento integral e de qualidade à população. Nos serviços de saúde, diferentes profissionais atuam de forma integrada, compartilhando conhecimentos e responsabilidades. Entre os profissionais que compõem as equipes de saúde estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas. O trabalho em equipe permite que o cuidado com o paciente seja realizado de forma mais completa, considerando aspectos físicos, psicológicos e sociais. A atuação integrada também contribui para melhorar a comunicação entre os profissionais, reduzir erros assistenciais e aumentar a eficiência dos serviços de saúde. Nesse contexto, o enfermeiro frequentemente exerce papel de liderança na equipe, organizando as atividades de enfermagem, supervisionando os profissionais e garantindo que os cuidados sejam realizados de acordo com as normas técnicas e éticas. Agora vamos estudar as atribuições do enfermeiro na atenção básica e no Programa Saúde da Família. A Estratégia Saúde da Família é considerada o principal modelo de organização da atenção primária à saúde no Brasil. Essa estratégia busca aproximar os serviços de saúde da população, promovendo acompanhamento contínuo das famílias e desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde. Cada equipe da Estratégia Saúde da Família geralmente é composta por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Em algumas unidades também podem atuar profissionais da equipe multiprofissional,
como psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. Entre as principais atribuições do enfermeiro na estratégia saúde da família estão: realização da consulta de enfermagem, acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, planejamento das ações de saúde da unidade, supervisão das atividades da equipe de enfermagem, coordenação das ações dos agentes comunitários de saúde, participação em campanhas de vacinação, realização de atividades de educação em saúde, acompanhamento de gestantes, crianças, adultos e idosos. O enfermeiro também participa do planejamento das ações de saúde da comunidade, identificando problemas prioritários e desenvolvendo estratégias para melhorar as condições de saúde da população. Agora vamos estudar o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conhecido como PGRSS. Os serviços de saúde produzem diversos tipos de resíduos que podem representar riscos biológicos, químicos ou físicos para os trabalhadores, pacientes e para o meio ambiente. Por isso, é fundamental que esses resíduos sejam gerenciados de forma adequada. O PGRSS é um documento que estabelece procedimentos para o manejo correto dos resíduos gerados nos serviços de saúde. Esse programa define etapas importantes como segregação dos resíduos, acondicionamento adequado, identificação e rotulagem, armazenamento temporário, transporte interno, tratamento, destinação final. Os resíduos de serviços de saúde são classificados em diferentes grupos. Entre os principais grupos estão resíduos biológicos ou infectantes, resíduos químicos, resíduos radioativos, resíduos comuns, resíduos perfurocortantes. A equipe de enfermagem tem papel importante na separação correta desses resíduos e na adoção de práticas seguras durante o cuidado aos pacientes. Agora vamos estudar a estratégia saúde da família como modelo de organização da atenção básica. A atenção básica é considerada a porta de entrada do sistema de saúde. Ela é responsável por grande parte das ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo dos pacientes. A estratégia saúde da família organiza o atendimento a partir de territórios definidos, nos quais cada equipe acompanha um conjunto de famílias. Essa estratégia permite maior proximidade entre os profissionais de saúde e a comunidade, facilitando o acompanhamento das condições de saúde da população. As ações desenvolvidas na atenção básica incluem vacinação, pré-natal, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, controle de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, educação em saúde, visitas domiciliares, monitoramento de condições de risco. Esse modelo busca promover a integralidade do cuidado, ou seja, atender o indivíduo considerando suas necessidades biológicas, sociais e psicológicas. Agora vamos revisar alguns conceitos importantes sobre o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080 e nº 8.142 de 1990. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e tem como objetivo garantir acesso universal e gratuito aos serviços de saúde. Entre os princípios fundamentais do SUS estão universalidade, integralidade, equidade. Além desses princípios, o sistema também se baseia em diretrizes organizativas importantes, como descentralização da gestão, regionalização dos serviços de saúde, hierarquização dos níveis de atenção, participação da comunidade. A descentralização permite que União, estados e municípios compartilhem responsabilidades na gestão do sistema. A regionalização organiza os serviços de saúde em regiões para facilitar o acesso da população. A participação da comunidade ocorre por meio dos conselhos de saúde e das conferências de saúde, que permitem o controle social das políticas públicas de saúde. Para o profissional enfermeiro, compreender o funcionamento do SUS, o processo de trabalho em saúde, o papel da equipe multiprofissional, as atribuições na atenção básica e as normas de gerenciamento de resíduos é fundamental tanto para a prática profissional quanto para a resolução de questões em concursos públicos da área da saúde. Agora vamos estudar 3 conteúdos muito importantes para a prática da enfermagem e bastante cobrados em concursos da área da saúde: semiologia e semiotécnica aplicadas à enfermagem,
sistemas de informação em saúde, testes imunodiagnósticos e exames auxiliares de diagnóstico. Começamos pela semiologia aplicada à enfermagem. A semiologia é a área da ciência da saúde que estuda os sinais e sintomas das doenças. Ela permite ao profissional identificar alterações no organismo do paciente por meio da observação, da entrevista clínica e do exame físico. Na prática da enfermagem, a semiologia é essencial para a avaliação do estado de saúde do paciente e para a identificação de possíveis problemas ou alterações clínicas. Os sinais são manifestações objetivas que podem ser observadas ou medidas pelo profissional de saúde, como febre, pressão arterial elevada, taquicardia ou alterações respiratórias. Já os sintomas são manifestações subjetivas relatadas pelo próprio paciente, como dor, tontura, náuseas ou fadiga. A avaliação semiológica geralmente começa com a anamnese, que é a entrevista realizada com o paciente. Nessa etapa são coletadas informações importantes sobre o histórico de saúde, doenças anteriores, uso de medicamentos, hábitos de vida e queixas atuais. Após a anamnese é realizado o exame físico, que consiste na avaliação sistemática do corpo do paciente. O exame físico utiliza 4 técnicas principais: inspeção, palpação, percussão, ausculta. A inspeção consiste na observação visual do paciente, analisando postura, estado geral, coloração da pele, presença de lesões ou alterações visíveis. A palpação é realizada com o toque das mãos para identificar alterações como dor, massas, temperatura da pele ou edema. A percussão consiste em pequenos toques sobre determinadas regiões do corpo para avaliar sons produzidos pelos órgãos internos, auxiliando na identificação de alterações. A ausculta é realizada com auxílio do estetoscópio e permite avaliar sons do organismo, como batimentos cardíacos, ruídos respiratórios e sons intestinais. Agora vamos estudar a semiotécnica aplicada à enfermagem. A semiotécnica corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas para executar procedimentos de enfermagem com segurança e qualidade. Enquanto a semiologia está relacionada à avaliação clínica, a semiotécnica está relacionada à execução correta dos cuidados de enfermagem. Entre os principais procedimentos da semiotécnica estão: verificação de sinais vitais, administração de medicamentos, curativos, coleta de materiais para exames, instalação de sondas e cateteres, higiene e conforto do paciente, prevenção de lesões por pressão, monitoramento clínico. A verificação dos sinais vitais é uma das atividades mais importantes da prática da enfermagem. Os principais sinais vitais avaliados são: temperatura corporal, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Esses parâmetros ajudam a identificar alterações no estado de saúde do paciente e permitem acompanhar a evolução do quadro clínico. Agora vamos estudar os sistemas de informação em saúde. Os sistemas de informação em saúde são ferramentas utilizadas para coletar, organizar, analisar e disponibilizar dados relacionados à saúde da população. Esses sistemas são fundamentais para o planejamento das políticas públicas de saúde, monitoramento de doenças e avaliação das ações realizadas pelos serviços de saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde utiliza diversos sistemas de informação. Entre os principais sistemas utilizados estão: Sistema de Informação sobre Mortalidade, conhecido como SIM. Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, conhecido como SINAS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, conhecido como SINA. Sistema de Informação da Atenção Básica, conhecido como SIAB. Sistema de Informação Hospitalar do SUS, conhecido como SIH-SUS. Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, conhecido como SIA-SUS. Esses sistemas permitem registrar informações importantes sobre doenças, atendimentos realizados, procedimentos de saúde e características da população atendida. A equipe de enfermagem possui participação importante na alimentação desses sistemas, pois muitos dos dados são coletados durante o atendimento aos pacientes. O registro correto das informações é essencial para garantir qualidade nos dados e permitir planejamento adequado das ações de saúde. Agora vamos estudar os testes imunodiagnósticos e os exames auxiliares de diagnóstico.
Os testes imunodiagnósticos são exames laboratoriais que utilizam reações entre antígenos e anticorpos para identificar a presença de agentes infecciosos ou de determinadas substâncias no organismo. Esses testes são muito utilizados para diagnóstico de doenças infecciosas e para avaliação da resposta imunológica do organismo. Entre os testes imunodiagnósticos mais conhecidos estão: testes rápidos, teste ELISA, teste de imunofluorescência, testes sorológicos. Os testes rápidos são amplamente utilizados em serviços de saúde por fornecerem resultados em poucos minutos. Eles são utilizados, por exemplo, para diagnóstico de doenças como HIV, sífilis, hepatites virais e Covid-19. O teste ELISA é um exame laboratorial que detecta a presença de anticorpos ou antígenos no sangue e é bastante utilizado em investigações laboratoriais. Além dos testes imunodiagnósticos, existem diversos exames auxiliares de diagnóstico que ajudam na identificação de doenças e na avaliação do estado de saúde do paciente. Entre os principais exames auxiliares estão: exames laboratoriais, como hemograma, glicemia e exames bioquímicos. Exames de imagem, como radiografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética. Exames cardiológicos, como eletrocardiograma. Exames microbiológicos para identificação de bactérias, vírus e fungos. A equipe de enfermagem participa de diversas etapas desses exames, como preparação do paciente, coleta de materiais biológicos, monitoramento durante procedimentos e orientação ao paciente. Também é responsabilidade da enfermagem garantir a identificação correta das amostras, seguir protocolos de biossegurança e registrar adequadamente as informações no prontuário do paciente. Agora vamos estudar um dos conteúdos mais importantes da prática profissional da enfermagem e muito cobrado em concursos públicos: os aspectos metodológicos da assistência de enfermagem, com destaque para a sistematização da assistência de enfermagem, conhecida como SAI. A sistematização da assistência de enfermagem é um método científico utilizado para organizar o trabalho do enfermeiro e garantir que o cuidado prestado ao paciente seja realizado de forma planejada, segura, individualizada e baseada em conhecimento técnico-científico. A SAI é regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Enfermagem por meio da Resolução COFEN nº 358 de 2009. Que estabelece a obrigatoriedade da implementação da sistematização da assistência de enfermagem em todos os serviços de saúde onde há atuação de profissionais de enfermagem. A principal finalidade da SAI é organizar o processo de trabalho da enfermagem, permitindo que o cuidado seja realizado de forma estruturada e contínua. Além disso, a SAI contribui para melhorar a qualidade da assistência, facilitar a comunicação entre os profissionais da equipe de saúde e garantir maior segurança para o paciente. Dentro da sistematização da assistência de enfermagem existe um instrumento fundamental chamado processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um método composto por etapas que orientam o raciocínio clínico do enfermeiro na prestação do cuidado. De acordo com a legislação brasileira, o processo de enfermagem é composto por 5 etapas principais. A primeira etapa é a coleta de dados ou histórico de enfermagem. Nessa fase, o enfermeiro realiza a avaliação inicial do paciente. São coletadas informações sobre o estado de saúde, histórico clínico, hábitos de vida, sintomas apresentados e condições físicas, psicológicas e sociais. Essa coleta de dados pode ser realizada por meio de entrevista com o paciente, consulta ao prontuário e realização de exame físico. As informações obtidas nessa etapa são fundamentais para identificar necessidades de saúde e possíveis problemas que exigem intervenção de enfermagem. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem consiste na identificação dos problemas de saúde que podem ser tratados ou acompanhados pela equipe de enfermagem. Esses diagnósticos são baseados nas informações coletadas durante a avaliação do paciente. Para padronizar esses diagnósticos, muitos serviços utilizam classificações internacionais, como a classificação da NANDA International. Os diagnósticos de enfermagem descrevem respostas humanas a condições de saúde ou processos de vida. Exemplos de diagnósticos de enfermagem incluem: risco de infecção, dor aguda, integridade da pele prejudicada, ansiedade, padrão respiratório ineficaz. A terceira etapa é o planejamento da assistência de enfermagem. Após identificar os diagnósticos de enfermagem,
O profissional planeja as ações que serão realizadas para atender às necessidades do paciente. Nesse momento são definidos os objetivos do cuidado e as intervenções que deverão ser executadas pela equipe de enfermagem. O planejamento deve considerar as condições clínicas do paciente, os recursos disponíveis e as prioridades de atendimento. A quarta etapa é a implementação das intervenções de enfermagem. Nessa fase são executadas as ações planejadas. Entre essas ações podem estar: administração de medicamentos, realização de curativos, monitoramento dos sinais vitais, orientações ao paciente e à família, cuidados de higiene e conforto, prevenção de complicações. A implementação das intervenções deve ser realizada de forma segura, respeitando protocolos assistenciais e normas de biossegurança. A quinta e última etapa do processo de enfermagem é a avaliação. Nessa fase, o enfermeiro analisa os resultados das intervenções realizadas e verifica se os objetivos do cuidado foram alcançados. Caso os resultados não sejam satisfatórios, o plano de cuidados pode ser revisado e ajustado de acordo com a evolução clínica do paciente. A avaliação contínua permite garantir a qualidade da assistência e acompanhar a recuperação ou evolução do quadro de saúde. A sistematização da assistência de enfermagem também possui grande importância para o registro das informações no prontuário do paciente. Os registros de enfermagem são documentos legais que demonstram as ações realizadas pela equipe e garantem continuidade do cuidado entre os diferentes profissionais de saúde. Além disso, a SAI contribui para fortalecer a autonomia profissional do enfermeiro, pois permite que o cuidado seja baseado em conhecimento científico e raciocínio clínico estruturado. Em concursos públicos da área da saúde, é muito comum que as provas cobrem conceitos relacionados à SAI, as etapas do processo de enfermagem e as resoluções do COFEN que regulamentam a prática profissional. Agora vamos estudar aspectos técnicos fundamentais da assistência de enfermagem, com foco em 3 temas muito importantes e frequentemente cobrados em concursos públicos da área da saúde: princípios da administração de medicamentos, cuidados de enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa e cuidados com tratamento de feridas e prevenção de lesões cutâneas. Começamos pelos princípios da administração de medicamentos. A administração de medicamentos é uma das atividades mais importantes e de maior responsabilidade na prática da enfermagem. Ela exige conhecimento técnico, atenção, responsabilidade ética e rigor no cumprimento de protocolos de segurança. O objetivo da terapêutica medicamentosa é prevenir, controlar ou tratar doenças por meio da utilização de medicamentos prescritos. A equipe de enfermagem possui papel essencial nesse processo, sendo responsável pela preparação, administração, monitoramento e registro dos medicamentos administrados aos pacientes. Um dos conceitos mais importantes nesse processo é o princípio dos chamados certos da administração de medicamentos. Tradicionalmente, são considerados os 5 certos da administração medicamentosa. Esses 5 certos são: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo. No entanto, com o avanço das práticas de segurança do paciente, esse conceito foi ampliado para incluir outros princípios importantes, como registro correto, forma farmacêutica correta, indicação correta, resposta correta do paciente, orientação correta ao paciente. Antes de administrar qualquer medicamento, o profissional de enfermagem deve conferir cuidadosamente a prescrição médica, verificando o nome do paciente, o medicamento prescrito, a dose indicada, a via de administração e o horário da administração. Também é fundamental confirmar a identificação correta do paciente, geralmente por meio de pulseiras de identificação ou conferência direta dos dados. Outro cuidado essencial é verificar possíveis alergias medicamentosas, histórico clínico e interações medicamentosas que possam comprometer a segurança do tratamento. Agora vamos estudar as principais vias de administração de medicamentos. Os medicamentos podem ser administrados por diferentes vias, dependendo da finalidade do tratamento e da condição clínica do paciente. Entre as principais vias de administração estão: via oral, via sublingual, via intradérmica, via subcutânea, via intramuscular, via intravenosa, via tópica, via inalatória, via retal,
Cada via de administração possui técnicas específicas que devem ser executadas corretamente para garantir eficácia terapêutica e segurança para o paciente. A via oral é uma das mais utilizadas e consiste na administração do medicamento pela boca, sendo absorvido pelo sistema digestivo. A via intramuscular envolve a aplicação do medicamento diretamente no tecido muscular, geralmente em regiões como o músculo deltoide, vasto lateral da coxa ou glúteo. A via intravenosa consiste na administração do medicamento diretamente na corrente sanguínea por meio de acesso venoso. Já a via subcutânea envolve a aplicação do medicamento no tecido subcutâneo, sendo bastante utilizada para medicamentos como insulina e heparina. Após a administração do medicamento, a equipe de enfermagem deve monitorar o paciente para identificar possíveis efeitos adversos, reações alérgicas ou alterações clínicas relacionadas ao medicamento administrado. Também é essencial realizar o registro adequado da medicação no prontuário do paciente, garantindo rastreabilidade das ações realizadas. Agora vamos estudar os cuidados de enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. A terapêutica medicamentosa envolve todo o processo de utilização dos medicamentos no tratamento das doenças. O enfermeiro possui papel fundamental nesse processo, sendo responsável por supervisionar a administração dos medicamentos, orientar a equipe de enfermagem e garantir que os protocolos assistenciais sejam seguidos. Entre os cuidados de enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa estão: avaliação das condições clínicas do paciente antes da administração, preparo correto dos medicamentos, diluição adequada quando necessária, utilização de técnicas assépticas, monitoramento dos efeitos terapêuticos, identificação de possíveis reações adversas, orientação ao paciente sobre o uso correto dos medicamentos. A educação em saúde também faz parte desse processo. O paciente deve receber orientações claras sobre o tratamento medicamentoso, especialmente quando o uso dos medicamentos continuará após a alta hospitalar. Agora vamos estudar o tratamento de feridas e os cuidados relacionados à integridade da pele. O cuidado com feridas é uma atividade frequente na prática da enfermagem e exige conhecimento técnico sobre avaliação, limpeza, cobertura e acompanhamento da evolução da lesão. As feridas podem ser classificadas de diferentes formas. Entre as classificações mais utilizadas estão: feridas agudas, que surgem de forma repentina e possuem processo de cicatrização mais rápido. Feridas crônicas, que apresentam cicatrização prolongada ou difícil. Feridas cirúrgicas. Feridas traumáticas. Úlceras por pressão. O processo de cicatrização ocorre em diferentes fases. A primeira fase é a fase inflamatória, que ocorre logo após a lesão. A segunda fase é a fase proliferativa, caracterizada pela formação de novos tecidos. A terceira fase é a fase de maturação ou remodelação, na qual ocorre fortalecimento do tecido cicatrizado. Durante o tratamento das feridas, o enfermeiro deve realizar avaliação cuidadosa da lesão. Essa avaliação inclui aspectos como tamanho da ferida, profundidade, presença de secreção, odor, presença de tecido necrosado, condições da pele ao redor da lesão. Após a avaliação, são definidos os cuidados e as coberturas mais adequadas para cada tipo de ferida. Existem diversos tipos de coberturas utilizadas no tratamento de feridas, como gases estéreis, hidrocoloides, hidrogéis, espumas absorventes, curativos com prata, curativos com alginato. A escolha da cobertura depende das características da ferida e do objetivo do tratamento. Agora vamos estudar a prevenção de lesões cutâneas, especialmente as lesões por pressão. As lesões por pressão, também chamadas de úlceras por pressão, são lesões que surgem devido à compressão prolongada da pele e dos tecidos sobre proeminências ósseas. Essas lesões ocorrem com maior frequência em pacientes acamados, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Entre as regiões mais comuns de ocorrência estão: região sacral, calcâneos, cotovelos, escápulas, quadris. A prevenção das lesões por pressão é uma das responsabilidades importantes da equipe de enfermagem. Entre as principais medidas preventivas estão: mudança de posição do paciente a cada 2 horas, utilização de colchões especiais ou superfícies de alívio de pressão,
Manutenção da pele limpa e hidratada. Avaliação frequente da integridade da pele. Nutrição adequada. Hidratação adequada. A utilização de escalas de avaliação de risco, como a escala de Braden, também auxilia na identificação de pacientes com maior risco de desenvolver lesões por pressão. Compreender os aspectos técnicos da administração de medicamentos, da terapêutica medicamentosa, do tratamento de feridas e da prevenção de lesões cutâneas é fundamental para garantir assistência segura, eficaz e baseada em evidências científicas. Com isso chegamos ao final desta aula dos conhecimentos específicos para o cargo de enfermeiro no concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Ao longo desta série de aulas você estudou conteúdos fundamentais da enfermagem que são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos, incluindo organização do Sistema Único de Saúde, políticas de saúde, vigilância epidemiológica, processo de trabalho em saúde, sistematização da assistência de enfermagem, administração de medicamentos, tratamento de feridas, biossegurança, imunização, atenção básica e diversos outros temas essenciais para a prática profissional do enfermeiro. Dominar esses conteúdos é muito importante não apenas para aprovação em concursos, mas também para o exercício seguro, ético e responsável da profissão de enfermagem. Se você acompanhou todas as aulas até aqui, parabéns pela sua dedicação aos estudos. A preparação para um concurso exige disciplina, constância e foco no objetivo. Continue revisando os conteúdos, resolvendo questões e fortalecendo seu conhecimento em cada tema abordado. Esperamos que essas aulas tenham contribuído de forma positiva para sua preparação. Desejamos muito sucesso na sua caminhada profissional e boa sorte no concurso para o cargo de enfermeiro da Cismetro de Olambra. Continue acompanhando o canal da Astra Educa para mais conteúdos completos voltados para concursos públicos.